Aleluia, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. Segunda-feira, 24 de junho de 2024. Mais uma vez estamos aqui para iniciar o nosso estudo sobre o livro de João, Evangelho de João. Quero convidar você que pode tirar um tempo, pegar sua Bíblia, suas anotações, sua caneta, seu caderno, seu highlight e anotar, marcar, para ajudar você a ficar atento, guardar e se manter acordado numa segunda-feira, depois de um trabalho árduo, 9 da noite, para que você se aguente ficar acordado, né? Vamos orar? Louvado seja Deus, Senhor. Nós louvamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom. Mais uma vez, o Senhor nos manteve de pé, nos deu fôlego de vida, tem nos permitido estar na tua presença e mais uma vez estudar a tua palavra. Quero, Senhor, nessa noite lhe agradecer, porque o Senhor não tem se escondido de nós, é um Deus que não se oculta dos seus. O Senhor tem se revelado através da tua palavra, tem se revelado nas adorações, nos cultos, nos nossos lares, na nossa vida diária. Muito obrigada, Senhor, por não ser um Deus distante, por ser um Deus próximo, um Deus de relacionamento, um Deus que se revela. Muito obrigada, Senhor. Visita cada um de nós nesta noite, cada coração, cada pensamento. Pai, eu lhe peço, trabalhe de forma individual. Pai, naquilo que nós necessitamos aprender, receber, transformar nessa noite, lava-nos pela tua palavra. A tua palavra nos lava, nos purifica. Senhor, eu lhe peço, trabalhe de forma coletiva, aqueles que estão conosco agora e os que vão ouvir algum dia, Senhor, esse estudo para receber da tua palavra. Fala de forma extraordinária e glorifica teu nome. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando o livro de João, o Evangelho escrito por nosso amado apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele era tão próximo que ele mesmo se intitulava de o discípulo a quem Jesus amava. Nós estamos estudando o capítulo 1 de João, e esse capítulo 1 de João tem ensinado para a gente coisas extraordinárias. João é um livro que joga na nossa cara assim, ou você crê em Jesus ou não crê, ou você crê que ele é Deus ou não crê. João vai trabalhar sobre a divindade de Jesus, mas também vai falar sobre a humanidade de Jesus. João vai falar sobre coisas muito profundas que a gente, por vezes, não vai entender, mas também vai falar de coisas diárias. Vai dizer coisas que nosso Senhor Jesus fazia, como eu e você. Vai falar sobre o amor de Jesus, vai falar sobre a comunhão de Jesus com o Pai, vai falar sobre o ministério de Jesus, ele vai falar sobre coisas acontecendo assim. Hoje aconteceu, no dia seguinte aconteceu, no outro dia aconteceu, no outro dia aconteceu. João, ele vai dar um bate-volta assim muito rápido no ministério de Jesus e depois ele vai ficar um longo tempo perto da crucificação, em muitas coisas. E eu quero convidar você a continuar viajando nesse evangelho. Não viajar em não saber onde está, mas eu falo de viajar, de entrar profundamente nessa palavra, abrir o seu coração, deixar que o Senhor fale de forma especial com você, porque nós aqui cremos que a palavra ela liberta, ela lava, ela sara e ela traz revelações extraordinárias. O que o Senhor fala na palavra dele, ele pode falar com você a mesma coisa, mas de uma forma especial, de um jeito que você precisa ouvir ou que você deseja ouvir. O nosso Deus é um Deus de multiforme graça, mas é um Deus também que trabalha de forma pessoal. É um Deus que não trata de nós como mera criatura. É um Deus que trata de nós como filho, né? Hoje eu estava ouvindo uma explicação sobre uma
das tantas religiões, e essa religião explicava que Deus, ele é o criador, mas o cristianismo ensina Deus como pai e nós como filho. Eu falei, nossa, isso é extraordinário. Viver um cristianismo onde o criador de todas as coisas é o seu pai e você é filho. Você não é uma mera criatura. Ele não criou e deixou para lá. E ele se revela na palavra. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. A gente vai ler mais uma vez aquilo que a gente tem lido. Minha irmã, de novo, outra vez, novamente. Sim, a gente aprende por repetição e o nosso coração se alimenta. A gente aprendeu, falamos muito sobre Jesus como Deus, né? Falamos acho que temos duas gravações, Jesus como Deus. E hoje a gente vai falar sobre Jesus como homem. Ué, mas como assim? Desse jeito. Abre lá. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Aleluia. O Evangelho de João, ele ensina coisas fundamentais para a nossa fé. A gente falou sobre Jesus na criação, ele é o Verbo, ele é Deus, totalmente Deus, 100% Deus. Ele não era Deus, nem deixou de ser Deus. Ele sempre foi e sempre será. Ele não foi criado, ele não foi iniciado num tempo, ele não é um Deus menor, ok? Ele não é simplesmente um profeta, ele não é um pregador, um homem inteligente, alguém que causava alguns tumultos, né? E ensinava coisas que ninguém tinha coragem de ensinar, ou fazia coisas que ninguém tinha coragem de fazer. Não, a gente viu que Jesus, ele, enquanto homem, ele era Deus. Mas a gente crê que, além de Deus, ele também era homem. 100% homem e 100% Deus. Minha irmã, como é que esse trem é possível? É, pode não ser possível na nossa mente, mas Jesus, ele era homem. Nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. A gente viu que Jesus era Deus. Enquanto ele estava aqui na Terra, ele era Deus, mas também era homem. Quando a gente estudou a carta aos Romanos, nós vimos que nós fomos justificados por Jesus através do seu sacrifício perfeito na cruz, a sua morte. Então, o questionamento que muitas vezes vem para muitas pessoas é o seguinte: ok, Jesus ele era Deus, mas Deus morre?
Tem gente que faz esse tipo de pergunta. Como que ele poderia ser Deus se ele morreu? Aí outros podem dizer assim, ok, ele morreu, mas ressuscitou. Mas a pergunta de muitos é o momento da morte. Como que isso pode ser possível se ele era Deus? Nós entendemos que Jesus era Deus e homem. Nós vimos ele como Deus e vimos que a importância dele ter sido Deus enquanto vivo aqui na terra, enquanto estava em carne. Por quê? Nós vimos quando a gente estudou em Romanos que era necessário, era importante, tá? Que houvesse um sacrifício de sangue puro de alguém sem pecado. O que que é isso puro? Sem pecado. Nunca pecou. E nem veio, né, gerado como eu e você somos gerados. Jesus não foi gerado assim. Lembre-se que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não foi um relacionamento entre um homem e uma mulher, ok? Sexual entre um homem e uma mulher. Foi o Espírito Santo. Então, Jesus, ele veio sem pecado nenhum. Era necessário esse sacrifício puro. Se ele não fosse Deus, ele seria como eu e você, então ele teria pecado. Então não seria um sacrifício puro, ainda que ele morresse. Foi crucificado, morreu, mas ele não é Deus, ele não é puro, não vai adiantar de nada, ele ia ser mais um que morreu, tá? Mas se ele fosse só Deus, apenas Deus, que já seria muita coisa, 100% Deus, como que seria possível haver o sacrifício da cruz? Morrer. Isso não seria possível. Então era necessário de que ele fosse 100% Deus e 100% homem. Nós já vimos, se você não viu, você vai lá no YouTube, dá uma olhada na nossa playlist da igreja, você vai conseguir ver o que a gente falou. A gente teve 2 encontros falando sobre Jesus, versículos bíblicos, base bíblica que comprova que Jesus, enquanto homem, ele também era Deus, tá? Agora nós vamos ver que enquanto Deus aqui na terra, ele também era homem. A Bíblia diz o seguinte: Deus, ele é eterno. Então como que ele morreu? Aonde que Deus é eterno? Vai lá em Isaías capítulo 40, na sua Bíblia, e vamos ver aonde que fala que Deus é eterno, que Deus vive para sempre. Porque pensa um Deus que morre. Como é que isso funciona, gente? Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28 diz assim: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então, aqui diz que o nosso Deus, ele é eterno. Ok, se ele é eterno, ele não morre. Então, Jesus é Deus. Como que ele poderia morrer se ele não fosse homem? Enquanto ele estava aqui na terra, ele também era homem, porque era necessário que ele fosse sacrificado, ele se entregasse em sacrifício vivo pelos nossos pecados. Então, muita gente questiona a divindade de Jesus por ele ter morrido. E outros questionam a sua humanidade pelo mesmo motivo. Tem gente que fala assim: olha, ele não pode ter sido Deus, porque ele morreu. Mesmo que ele tenha ressuscitado, como que ele ia morrer? Outros questionam: ah, então ele não era homem, porque ele ressuscitou. Mas as coisas não se anulam. A gente precisa crer. Matemática não vai funcionar. Química, física, biologia não vai bater. Tem coisas que não vai funcionar, tá? A gente crê ou não crê. Lembra que quando a gente começou a estudar João, João fala assim: Jesus é Deus. Ou você crê ou cai fora. Ele já joga assim no nosso peito, sem dó e sem piedade. E João, ele vai fazer desse jeito daqui para frente, tá? Ou a gente crê, ou a gente não crê. Não tem outra escolha. Então, Jesus, nem a morte, nem a humanidade de Jesus vai anular sua divindade. Jesus era tanto homem quanto Deus.
Irmã, esse trem aí, ou a gente crê ou a gente não crê. Aonde que a gente consegue saber disso? A gente vai olhar alguns versículos na Bíblia que provam para a gente que Jesus tinha uma humanidade, ele era um ser humano, ok? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala sobre coisas que a gente não consegue entender. Jesus ser 100% homem e 100% Deus não é algo controverso ou não é um paradoxo. O que é um paradoxo? Algo que seja controverso. Uma coisa anular a outra, tá? Isso não acontece. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, a gente só consegue ter discernimento ou entendimento espiritualmente, ou a gente crê ou não crê. Tem muitos momentos na palavra de Deus que a gente entra nesse ponto. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui para os nossos irmãos em Corinto. Só quem tem um espírito poderá crer que Jesus era Deus e era homem. Muitos vão dizer que ele era só um profeta, que ele era um maluco, que ele era um filósofo. Não tem como a gente pensar que Jesus não era Deus e não era homem, porque ou ele era realmente Deus e homem, ou ele não era nada, era só um lunático. Não tem como ficar no meio termo. Ou a gente crê ou não crê, que é o que João fala. O que que a gente vai buscar como base hoje? A carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia na carta que foi escrita aos Filipenses, capítulo 2. Segundo os estudiosos da palavra e os teólogos, essa passagem é uma das passagens mais difíceis da Bíblia para entender. Então você sabe que a gente não vai conseguir entender tudo, nem vamos tão a fundo. Vamos lá, capítulo 2 da carta aos Filipenses. A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo ele está falando sobre ser humilde e dá o exemplo de como Jesus agiu quando ele estava aqui na Terra, tá? Ele diz aqui que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, de cara, a gente vê o apóstolo Paulo afirmando no versículo 8 que Jesus foi encontrado de forma humana. Diz assim, ó, e sendo encontrado em forma humana. De cara aqui, a gente já destrói umas loucuras que a gente escuta por aí dizendo que Jesus era uma personificação de Deus. Deus era um semideus. Era mais ou menos. Uma hora ele apresentava como Deus, outra hora como homem. Quando ele fazia milagre, ele era Deus. Quando ele tinha sono, ele era homem. Essa confusão toda. De cara aqui, a gente vê que o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi encontrado em forma humana, né? Então, dizer que Jesus não foi homem, já de cara aqui na Bíblia a gente vê que isso não funciona.
A gente vai prestar atenção aqui inicialmente nos versos 6 e o 7. Vai lá de novo, porque que a gente vai ler várias vezes. Lembra que é umas passagens mais discutidas e mais difíceis de entender? Versículo 6. Que embora sendo Deus, de quem Paulo está falando? Jesus, tá? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Quer dizer, que embora Jesus sendo Deus, essa divindade não era algo que ele deveria ficar se apegando a tomar todo custo, tá? Versículo 7. Mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tem gente que lê isso aqui e fala assim: não, ele era só semelhante, ele não era igual. Vamos lá, vamos caminhar. Aqui, o apóstolo Paulo afirma que Jesus era Deus, porque ele fala, embora sendo Deus, vai lá. Versículo 6, ó. Embora sendo Deus. Então, o apóstolo Paulo está afirmando que Jesus era Deus. Sendo Deus, ele não se apegou a isso como algo que ele fosse usar enquanto estava entre nós. Mesmo ele sendo Deus, Jesus não se apegou a isso a todo custo. E tipo, eu vou usar isso a todo custo, em toda hora. Ele não se apegou, ele se esvaziou. É como um exemplo, né? Eu tenho um copo com água, tá? Tem um copo aqui, tá na metade. Vamos dizer que o copo tivesse cheio d'água. Se eu tirar a água, ele continua sendo copo. Ele só está vazio de água, ok? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus esvaziou-se de si mesmo, tá? Ele fala aqui, ó. Vamos lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Versículo 7. Ele tomou uma posição de servo, mas ele ainda era Deus. É como você pegar um rei, o cara é rei, ele tem o título de rei, ele anda no palácio, um presidente, e por algum tempo você tira ele de lá e coloca ele no meio do povo. Ele agindo como qualquer uma pessoa comum. Ele come, ele anda nos mesmos supermercados que você anda, ele fala com as mesmas pessoas que você fala, mas ele não deixou de ser o presidente, ou ele não deixou de ser o rei, mas ele está vivendo e convivendo com essas pessoas comuns como eu e você, tendo essas mesmas atitudes, ajudando alguém, né? É como se fosse isso para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, Jesus, ele não considerou os seus próprios interesses. Você pode anotar para você. Jesus não considerou os próprios interesses dele. Ah, ele como Deus, os próprios interesses. Você vai falar assim, ué, Jesus não fez os interesses dele? Não. Em todo tempo, a palavra diz assim, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim fazer aquilo que o Pai mandou eu fazer. Jesus toda hora aponta para o Pai. Eu vim fazer o que o Pai mandou eu fazer. Então, ele não considera os próprios interesses e não permite que isso domine as suas ações, tá? Embora sendo Deus, aí, vamos lá. Versículo 6 fala assim, ó, que embora sendo Deus, o que quer dizer isso? Embora sendo Deus. Indica que Jesus ele era igual a Deus, mas ele tinha uma personalidade separada. E esse negócio ficou complicado, mas é assim. Por isso que a gente leu 1 Coríntios 2,14 primeiro. Jesus era igual a Deus, mas ele tinha uma personalidade, ele tem uma personalidade separada. Por isso, nós entendemos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós aqui, nesta igreja, cremos num Deus triuno, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na Trindade. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Cremos num Deus único, tá? Que se apresenta em três personalidades, são essências. Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade é Jesus. E aqui fala, embora sendo Deus, ele não se apegou. O que quer dizer isso? Agarrar, né? Com todo custo. Vou pegar isso aqui com todo. Ninguém me toma. Não, Jesus não fez isso.
Por isso que fala aqui, ó. Era algo que devia se apegar. Não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele deveria reter. Se apegar é reter, prender com ele a todo custo, tá? No verso 7, muita gente pergunta o seguinte: ok, Jesus se esvaziou. Mas ele se esvaziou de quê? Quanto? Lembra que eu mostrei o copo? Tá? A metade da água. Ele se esvaziou tudo, ele deixou a metade. Quanto foi? A Bíblia não diz quanto Jesus se esvaziou, mas diz que ele se esvaziou. O que que a gente consegue saber dentro do que a Bíblia fala? A gente analisa versículos e vê fatos que aconteceram, ok? O verso 7 fala assim, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então a gente já sabe que ele veio a ser servo, ele veio para servir. Jesus mesmo fala: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele deixou a autoridade dele de rei e veio como servo. Então, de cara, ele já se esvaziou disso aí. Aqui o próprio versículo fala, tá bom? O que que nós cremos? Que Jesus, ele se despiu de algumas coisas, mas não de tudo. Ele não se despiu, ele não abandonou toda a sua divindade, tá? E nem todos os atributos, mas algumas coisas durante um tempo, realmente ele abriu mão. A gente vê claramente, ele abriu mão. Versículo 6, olha lá, ó, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele tinha que reter, que segurar, que apegar a todo custo. O que que ele faz? Ele, por conta própria, por vontade própria, obediência ao Pai, ele abre mão. Você só pode abrir mão daquilo que você tem, certo? Eu não consigo abrir mão de uma quantia em dinheiro se eu não tiver essa quantia em dinheiro. Eu não consigo abrir mão do meu carro se eu não tiver um carro. Eu não consigo abrir mão do meu filho se eu não tiver um filho. Deus só pediu o filho a Abraão depois que ele tinha Isaac. Antes de Isaac nascer, Deus não pediu. Então a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente não tem. Tá bom? Vamos lá. Tornou-se semelhante, quer dizer que ele não era idêntico ao homem. Vamos lá. Versículo 7. A parte B do versículo 7 fala assim, ó. Tornando-se semelhante aos homens. Quer dizer que ele tinha muita, ele era um homem, mas como ele também era Deus, ele era semelhante ao homem. Por que que ele não era idêntico ao homem, minha irmã? Porque ele não pecou. Ele não veio em carne pecaminosa. Ele não foi gerado com um ato entre um homem e uma mulher. Então, ele não era idêntico ao homem, mas ele era semelhante. De cara, a gente já tem alguns pontos que não são iguais a gente. Por isso, a semelhança. São coisas que a gente consegue identificar na palavra e que vão encaixando certos pontos para a gente entender base bíblica de que Jesus também era homem. Minha irmã, por que que você está batendo tanto nessa tecla? Por que que a gente está insistindo tanto em aprender isso? Gente, isso é base de fé. A gente pode não entender. A gente pode não, não, não bater, não somar e dar um resultado que eu entenda. Mas a gente precisa crer, porque isso é cristianismo. Quem diz que é cristão e não crê Jesus como Deus, não é cristão. Quem diz que é cristão e não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, quem diz que é cristão que não crê que Jesus veio em carne, comeu, dormiu, bebeu, chorou, que ele morreu crucificado, mas também ressuscitou, não é cristão. Então são bases de fé. Não dá, porque muitas vezes a gente se envolve e não sabe nem aonde está indo. Existem igrejas com o nome de igreja cristã que não crê que Jesus veio como Deus e nem que ele veio como homem. Igreja que tem o nome de igreja cristã e a pessoa não sabe. Se você for procurar a fundo, os líderes da igreja não creem que Jesus era Deus. Creem que enquanto Jesus estava na Terra, ele não era Deus. Que ele era um Deus menor, sei lá, inventa um negócio, mas então isso não é cristianismo, tá bom? Vamos lá. Caminhando. Verso 8 fala o seguinte:
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha só como é que a coisa vai encaminhando. Ele se tornou semelhante ao homem, como servo. Servo faz o quê? Obedece. E servo rebelde que eu sou, que eu não obedeço. Jesus, tem misericórdia da minha vida. O servo, ele obedece. Então, ele se tornou servo e um servo exemplar, porque a palavra de Deus fala aqui, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele fez a vontade do Pai. Essa parte de servo aqui fala da sua humilhação. Ele se humilhou, deixou de ser rei. Lembra do rei que deixa lá e vai viver no meio do povo? Presidente. Então, essa forma aí de servo é de humilhação, tá? Vamos lá. Apesar de ter vindo à terra em forma de homem, Jesus era mais do que um simples homem. Jesus mostrou sua humildade quando foi obediente. Servos e escravos obedecem. Jesus obedeceu a Deus, ao Pai, até a morte de cruz. Isso é um exemplo para nós que nós devemos seguir. A desobediência é pecado. Simples assim. Vamos lá. Quais foram as coisas que Jesus se esvaziou? Nós entendemos que alguns atributos exclusivos de Deus, Jesus deixou de lado enquanto ele estava aqui na sua vida na Terra. Nós entendemos e sabemos, a Bíblia mostra claramente, tá? Não com essas palavras que eu escrevi, mas a Bíblia mostra que o nosso Deus, ele é o quê? Onipresente. O que é isso? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui, ele está aí, ele está no Japão, ele está no Brasil, ele está em todos os lugares. Então, Deus, ele é onipresente. Deus, ele é o quê? Onipotente. Tem todo poder. Pode tudo, 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 tudo. Não tem nada que ele não possa fazer. E Deus também, ele é onisciente. O que é isso? Tem ciência, sabe todas as coisas. Tem toda a ciência, todo o entendimento, sabe tudo. Tudo, tudo. Mas Jesus, enquanto homem aqui na Terra, ele abriu mão desses atributos. Minha irmã, sério? Sério. Vai lá em Marcos. Marcos capítulo 1. Jesus, enquanto homem, ele abriu mão da onipresença. Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo enquanto homem. Marcos capítulo 1, versículo 36 até o 39. Isso aqui é um exemplo, tá? Diz o seguinte: Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ei, trava a língua. Procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Você estavam procurando por Jesus, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele abriu mão da sua onipresença, tá? Ele caminhava, ele ia de um lugar para o outro, não estava em todos os lugares. Jesus abriu mão da sua onipotência. Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Diz o seguinte: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder para fazer as obras que ele estava fazendo. Se ele tivesse toda a onipotência quando ele estava aqui como ser humano, ele não poderia dizer para mim e para você que a gente realizaria obras maiores do que a que ele fez enquanto estava na Terra.
Porque se eu pudesse fazer obra maior do que Deus, né? Então ele abre mão da sua onipotência. Onisciência, saber tudo o tempo todo. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus nasceu como criança, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele aprendeu a escrever, o que for, ele teve que aprender como uma criança aprende. A Bíblia fala que ele aprendeu, então ele não tinha sua onisciência completa aqui. Oi? Onisciência. Onisciência. A onipotência foi em Atos 10:38. Outro exemplo, vamos dar uma outra olhada em outro exemplo aqui. Marcos, capítulo 9, versículo 21. Mais um exemplo. Atos, capítulo 9, versículo 21 diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Se ele não tivesse aberto mão da sua onisciência, ele não perguntaria para o pai do menino há quanto tempo o menino estava endemoniado. Ele não estava brincando com o pai, ele não estava debochando. Jesus não faria isso, né? Ficar mexendo com os sentimentos do pai. Ele realmente pergunta: como que Jesus não sabia? Ele não era Deus? Lembra que ele se esvazia? Esvazia de si mesmo? Então, a gente crê o seguinte, que esse esvaziamento ele foi temporário, por decisão própria do próprio Jesus. Ele aceitou se tornar servo, se esvaziou, tá? Lembra lá do rei. Não deixou de ser rei, mas está servindo, está no meio do povo. Ele poderia ter de volta tudo isso a qualquer hora que ele quisesse. Vai lá em João, capítulo 10. Se era imposto, era obrigado? Não. Ele abriu mão. João 10, versículo 17 e 18. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Então, tudo era por espontânea vontade. Ele dá, ok? Isso vai ser um esvaziamento temporário, enquanto ele está aqui, até a ressurreição, ok? Esse esvaziamento é tão importante, é algo assim, tão necessário que aconteça, que Satanás vai tentar Jesus lá no deserto. Uma das sugestões que Satanás faz é: você não é o filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Dá ordem aos anjos. O pai disse que vai dar ordem aos anjos. Então, Satanás fica tentando Jesus em cima disso, fazendo com que Jesus use. Mas Jesus não veio aqui, nesse tempo, para usar seus atributos como Deus. Depois você dá uma lida lá em Lucas capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, Satanás fica provocando Jesus para agir como Deus, para usar os seus atributos, tá? Então, ele se esvaziou, ele deixou de usar durante um tempo. Então, a gente entende que alguns atributos de Deus, Jesus se esvaziou. Por isso, algumas pessoas ficam assim. Quando Jesus fala, esse dia e nem hora, esse dia e hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está no céu. Tem uma passagem assim que fica, nem Jesus sabe quando Jesus vai voltar? Como assim? Enquanto ele estava aqui como homem, que ele abre mão da sua onisciência, naquele momento só o pai sabia. Mas hoje ele já tomou para si, na ressurreição ele toma para si, né? De volta os seus atributos. Outra coisa, detalhes que a gente precisa ver.
Aqui a gente vai ver algumas características da humanidade de Jesus. Aonde que ele se assemelha? Vai lá em Hebreus, capítulo 4. Coisas que nós, como ser humano, vivemos e que Jesus também viveu. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Jesus, ele foi tentado à nossa semelhança. Ele não só foi tentado, ele foi tentado como eu e você somos tentados. A diferença é que ele não pecou. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por que que é tão importante a gente crer e entender que Jesus veio como homem? Porque a gente não tem um sumo sacerdote que não entende o que nós vivemos, que não viveu o que você vive, que não sente a fome que você sente, que não foi tentado como você é tentado, que não sente o cansaço do corpo que você sente. Não é um Deus distante, lembra da nossa oração? Um Deus próximo, perto. Mas ele não é só perto porque ele está do seu lado. Ele está perto porque ele também viveu coisas que hoje você vive. Então é importante, porque o que, que acontece quando a gente entende isso? Isso aumenta a nossa fé. Observar e entender que o Deus Todo-Poderoso, ele sujou o pé de poeira. Ele dormiu cansado, ele teve fome, ele foi tentado. Isso é muito importante, isso alimenta a fé. Saber que é um Deus que não se compadece do tipo, ai, que dó, tadinho. É, né? Tudo um bando de pecador. Não, ele viveu isso. Ele entende a nossa dor. Jesus, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, que foi o que a gente leu em Lucas 2:52. Lembra que ele cresce em sabedoria, estatura e graça? Jesus, ele teve fome. Mateus capítulo 4. São características da humanidade de Jesus. Se ele não fosse um ser humano, ele não teria fome. Mateus 4:2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve sede. João 19:28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. João 19:28. Jesus se cansou. Uau, você está cansado? Bem-vindo ao clube. Jesus se cansou. João capítulo 4, versículo 6. João 4:6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ele não sentou só, ele estava cansado, por isso ele sentou. Jesus dormiu. Mateus capítulo 8, versículo 24. Oi? Sim. Mateus capítulo 8, versículo 24. Jesus dormiu. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar seu sacerdote. Não, estou lendo errado, é 24, estou lendo 4. 8, 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Esse dormir aqui, gente, não é porque Jesus estava, tipo, despreocupado com a tempestade, não. Ele estava exausto. Exausto. Ele dormiu profundamente, por isso ele não acordava.
Ele estava muito cansado. Jesus chorou. João 11, versículo 35. Eu acho que esse é o menor versículo da Bíblia, né? Antigamente tinha umas disputas. Qual é o menor versículo da Bíblia? João 11, 35. Jesus chorou. Ele chora aqui quando ele sente a dor da perda do seu amigo, Lázaro. E olha que ele chora mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar. Jesus tinha sentimentos humanos. Jesus exultou. O que quer dizer isso? Teve muita alegria. Vai lá em Lucas capítulo 10. Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, exultando do Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Esse exultar aqui é sentir muita alegria, tá? É esse significado. Jesus sentiu compaixão, ele teve comoção, tá? Se compadeceu. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Está em Lucas, vai para Marcos, volta um pouquinho. 6, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele tem compaixão, vê que estão perdidos, sem orientação, e Jesus começa a ensinar. Jesus sentiu tristeza. Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Ele chora de tristeza aqui, lamentando por Jerusalém. Ele chora e sente a tristeza dos profetas, né, do Antigo Testamento. A gente pode até puxar isso, quando os profetas choram por Jerusalém, Daniel ora por Jerusalém. Jesus teve indignação, Marcos 11, uma indignação que ele ficou bravo. Vai lá em Marcos capítulo 11, versículo 15 e 16. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Aqui, quando Jesus fica bravo, né, e purifica o templo. Se você for em João, a braveza de Jesus parece mais aqui, a indignação dele. Vai lá em João, vamos ler a indignação de Jesus aqui em João. João 2, 14 até o 17. Aqui João dá mais detalhes. Fala assim, João 2, 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, dissem: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá.
Ele estava consumido de indignação, cuidado pela casa do Pai. Se você quiser marcar na sua Bíblia, tem essa parte aí, ó. Versículo 17. Os seus discípulos lembraram que está escrito. Quer dizer, se os discípulos lembraram, eles lembraram algo do Antigo Testamento. Lembra que nessa época o Novo Testamento não existia. Se eles lembraram, lembraram de alguma coisa lá do Antigo Testamento. Eles lembraram disso. O zelo pela sua casa me consumirá. Aonde está isso? Se você quiser marcar aí, está em Salmo 69, versículo 9. Os discípulos lembraram desse salmo. É importante a gente lembrar que Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa e não em carne pecaminosa. O que quer dizer isso? Jesus não pecou. E ele não nasceu sob o pecado de Adão, tá? Então Jesus, ele veio sem pecado. Aonde está isso? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos 8, 3. Diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Semelhança, quer dizer, ele veio sem pecado. A diferença dele para nós era que ele veio sem pecado. Nós vamos aqui concluir sobre falar de Jesus como encarnado, e isso aqui eu copiei de uma Bíblia de estudo que eu tenho, né? Tá aí anotado o nome de quem falou, eu não vou ler porque eu acho que eu vou falar errado. Steven, agora o sobrenome eu não sei. Ah, por que que eu estou colocando aqui? Como agora a nossa gravação está indo para o YouTube, quando a gente copia, a gente tem que dizer a fonte, né? Para a gente não ter problema, tá bom? A encarnação de Jesus acontece pela concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, através do ato miraculoso do Espírito Santo. Gente, não crer nisso é não crer em Jesus. Não crer nisso é não ser cristão. Quando nós estávamos estudando sobre Romanos e sobre outros livros, uma das coisas que nós falamos foi que, há um tempo atrás, houve uma pastora aqui, acho que foi no Canadá, e depois de 15 anos ela confessou no altar da igreja que há muito tempo ela já não cria que Jesus tinha sido concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ela continua sendo pastora daquele lugar. Se a gente não crê, desculpe, a gente já deixa de ser cristão. Tá fazendo o que ali? Né? Vai para outro lugar. Não é o lugar correto estar. Não crer na base de fé é crer em outra coisa. Então, vai viver a sua fé conforme o que crê. O que nós cremos é que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo por um ato miraculoso no ventre de Maria. Este concebido era inteiramente Deus e completamente homem, em uma só pessoa para sempre. Eu quero que você tenha isso no seu coração hoje. Esse Jesus, ele foi concebido inteiramente por Deus e ele era completamente homem, uma só pessoa para sempre. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 25, que fala sobre, né, a concepção de Maria. Nosso Deus, ele fez isso para se tornar o redentor da igreja. Nosso profeta, sacerdote e rei, e assim salvar o seu povo dos seus pecados. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. O nosso Jesus, ele é o redentor da igreja, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote e é o nosso rei, ele é o nosso salvador. Ao se tornar um conosco, o Senhor da glória, o nosso Jesus,
não somente participou dos nossos sofrimentos e fardos, mas também é capaz de garantir a nossa redenção. Tendo carregado o nosso pecado sobre a cruz como nosso substituto e ressuscitado para a nossa justificação. Isso é base da nossa fé. Nós cremos que ele sentiu, ele sofreu os nossos sofrimentos, carregou nossos fardos, teve alegria, fome, dor, cansaço, sono, teve sede, mas ele também é capaz de garantir a nossa redenção. Ele carregou todo o nosso pecado na cruz. Ele nos substituiu. Ele é um substituto perfeito para a nossa justificação. A humanidade e a divindade de Jesus nas Escrituras. A referência para isso está na minha Bíblia, quem tiver, né? Eu tenho uma Bíblia de comentário aqui, a Bíblia King James, número 1611. Eu achei esse comentário aqui muito importante e eu acho muito válido a gente falar sobre ele antes da gente encerrar. Nós cremos na humanidade e na divindade de Jesus. Mas isso a gente tirou do nada? Não, a gente viu que está nas Escrituras, está na Bíblia. E nós cremos na Bíblia. Ah, mas se alguém chegar e falar assim, mas eu não creio na Bíblia, então tem muito o que discutir. Tem que orar para que o Espírito Santo revele, como a gente leu lá em 1 Coríntios. Se o Espírito não revelar, a gente não vai crer. E tem que orar para que o Espírito Santo convença, né? Só ele faz isso. A evidência bíblica para a completa divindade e humanidade de Cristo é abundante na Bíblia. É muito grande. Quanto à sua humanidade, Jesus é apresentado como homem judeu que nasceu, passou pelo processo normal de crescimento e desenvolvimento, experimentou uma ampla variedade de experiências humanas, e a gente viu sobre elas, né? Inclusive crescimento e conhecimento e experiência da morte. Isso a gente viu as referências agora. Com a exceção da sua inocência, que a Escritura afirma de maneira inequívoca, ele é um conosco em todos os aspectos. Por isso é semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, tá? Em todas as outras coisas, ele é um conosco em tudo, menos no pecado. A Escritura também afirma que o homem Jesus é também o eterno Filho de Deus. E assim, Deus igual ao Pai e ao Espírito. Nós cremos que Jesus é Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Desde as primeiras páginas do Novo Testamento, lá em Mateus, Jesus é identificado como o Senhor, aquele que estabelece o governo divino e inaugura a era do novo pacto em cumprimento às expectativas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a profecia é: vai haver um novo pacto, vai acontecer uma nova aliança, virá um. O Antigo Testamento só aponta para Jesus, ele anuncia Jesus, ele fala de Jesus. Jesus vem cumprir essas expectativas e as profecias, tá? Algo que só Deus podia fazer. Este é o motivo pelo qual os milagres de Jesus não são meros atos humanos capacitados pelo Espírito de Deus. Isso aqui é muito importante. Existem pessoas que falam assim: mas tem pessoas hoje que, capacitadas pelo Espírito Santo, são usadas para fazer milagres. São usadas para falar coisas que ninguém sabia. Mas nós vimos que Jesus não foi um homem que foi só capacitado pelo Espírito Santo. Esse é o motivo de que os milagres que Jesus fez não são coisas que um ser humano foi capacitado para fazer, cheio do Espírito Santo. Não, ele era Deus. Por ser Deus, o Filho, Jesus possui autoridade para perdoar pecados, de chamar a si mesmo de o cumprimento da Escritura. Em Mateus 5, vai lá em Mateus 5, Jesus afirma que ele é o cumprimento da Escritura. Ele veio para cumprir e não para revogar nada, não para mudar.
Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o 19. Diz assim: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, ele é o cumprimento, tá? Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedeceram desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Jesus aqui afirma que ele veio cumprir. Ele é o cumprimento da Escritura, ele é o cumprimento das profecias. Tá? Ele chama a si mesmo de o cumprimento da Escritura, de ver seu relacionamento com o Pai como de igualdade e reciprocidade. Quando a gente estudar João 17, a gente vai ver que coisa linda. Quando a gente estudar capítulo 17, essa igualdade, essa reciprocidade entre Jesus e o Pai. E fazer as mesmas obras de Deus na criação, na providência e na redenção. Jesus fez as mesmas obras de Deus na criação, a gente viu, né, em João capítulo 1, na providência e na redenção da humanidade. É nesse Jesus que nós cremos. É importante a gente caminhar nessa fé. Aleluia. Sim, Bianca, a oração de Jesus em João 17 é uma coisa fantástica. É algo impossível da gente não ser tocado. Na semana que vem, no nome de Jesus, nós vamos continuar. E nós vamos começar a seguir falando de João Batista, e não João, o escritor. A gente vai continuar no capítulo 1, na segunda parte do capítulo 1. Aleluia, glória a Jesus. Obrigada, Simone. Aleluia. Gente, assim, João, para quem talvez estava um pouco assim, João é sem graça, João, Evangelho de João. Gente, João fala da Bíblia todinha. A gente vai parar lá em Apocalipse por causa de João. A gente vai parar em Gênesis por causa de João. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Gente, quero pedir para vocês, depois que estiverem no ar, vai lá no canal da igreja, compartilha lá. A gente tem que pedir, né? Botar o like lá e compartilhar. A gente compartilha tanta coisa, vídeo sem engraçado, né? A gente mexe na rede social e fica olhando. Vamos compartilhar. Vai lá, comenta. Se você tiver dúvida, coloca para a gente, manda ou quiser mandar aqui no grupo ou no privado. Se a gente não souber, a gente vai procurar e se a gente não achar a resposta, a gente usa 1 Coríntios, tá? Igual a gente usou hoje. A gente não sabe. Vamos crer. Amém? Quero agradecer a todos. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, pastora Valdenice. Glória a Jesus. Obrigada. É um prazer ter você conosco, pastora. Paz do Senhor a todos. Hoje eu consegui. Nem voltei para casa, fiquei aqui na igreja Oh, e ficar adorando. glória! É Quando eu uma consegui, honra, pastora. imagina, parabéns, viu? Você está de parabéns. Aleluia. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir então para a pastora orar. Para encerrar? Sim, por favor. Meu Deus. Tá, dá para me ver, Tatá? Eu estou Dá, na dá igreja sim. ainda. Ô, glória. Amém. Então vamos, também? Amém. Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, eu quero te agradecer por esse grupo, ó Pai, querer aprender a tua palavra. Que a tua palavra diz, Senhor, que quando nós te conhecemos, ó Pai, nós somos libertos. Pai, eu creio, Senhor, que a tua palavra é o pão que alimenta. Pai, nesse momento eu te peço por esse grupo que possa crescer, que possa alcançar pessoas que precisam ouvir a tua voz.
Ah, Senhor amado, abençoa a tua serva, Arabaxu de Canta, que está nesse propósito, Senhor, que ela fica firme, Rebalamanatu de Canta cada vez mais, que ela seja usada, sim, Senhor, para ganhar almas para ti. Que essa semente que elas estão plantando, ó Pai, possa dar fruto, Rebalabaxu de Canta. Obrigada, Senhor. Guarda a entrada e a saída dos teus servos. É isso que eu te peço nessa noite. Amém e amém. Ô, glória. Amém, Deus vai te usar aleluia. muito, viu? Deus vai te usar muito. Se prepara, não vai parar Amém, aí, não. Ô, glória. aleluia, amém, Foi um amém. prazer, viu? Muito obrigada, pastor. O prazer é todo nosso. Glória a Jesus. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Simone, diaconisa Fabiana, pastora Valdenice, lá da Tábuas da Lei de São Paulo. Muito obrigada. É um Amém. prazer. Somos uma só família. Dá um abraço a todos aí por nós, no nome de Jesus. Glória a Amém. Pode Deus. deixar. Missionária Amém. Tereza, Janaína, o Márcio, pastora Simone, pastor Nilton, a Bianca, pastora Val, a Ana, pastor Josué, a pastora Rose, o Anderson e a Clarice, presbítero Jones, meu esposo aqui. Gente, muito obrigada. O Senhor renova as suas forças. Segunda-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta. Quarta-feira vai estar lá no canal. Então você nos ajude lá. Deus abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, cada Na paz. paz.